Natália Borges Ferreira tem 14 anos. Começou, de certa forma, tarde na natação, aos 9 anos, num esporte onde outros atletas começam aos 3. Mas sua evolução foi rápida e um ano depois já treinava na equipe do Clube Curitibano. Desde então, não parou de conquistar bons resultados. São 78 medalhas, 50 delas de ouro. Confira a entrevista. Eu já fiz vários esportes, vôlei, judô, tudo, mas nunca durava muito, né? Durava meio ano e eu já queria sair. Aí eu e meu irmão, a gente veio fazer no clube várias aulas experimentais para escolher um esporte. E ele escolheu natação. Eu quis acompanhar ele, né, para não ficar sozinha, e eu comecei a nadar. Depois, assim, com o tempo, eu descobri, né, que os melhores da turma, no ano que vem, iam poder participar da equipe, que eram os melhores, que competia, viajava e tudo. E eu fiquei bem animada, né, porque eu sempre fui muito competitiva, daí eu quis ser a melhor da turma, né. Com 10 anos, eu entrei na equipe. No começo, sim, na minha primeira competição, eu ganhei uma medalha de revezamento, que nem era assim, eu dava o meu melhor, né? Mas só que eu era uma das piores, assim, na equipe, e era só de Curitiba, mas do mesmo jeito, pra mim era muito difícil, assim. Mas quando eu ganhei a medalha, daí eu quis mais e mais, e daí eu fui indo pra Campeonato Sul Brasileiro. Todo dia, né, eu tenho 2 horas de treino na água, que dá no total, em média, assim, 6 quilômetros por dia. E é sempre muita técnica e muita resistência. Cada dia a gente trabalha alguma coisa, perna, aeróbico, anaeróbico, então cada dia um novo desafio, né? E depois é sempre 1 hora de academia, que a gente trabalha bastante força e aeróbico sempre. E na piscina ainda são, por exemplo, são 2 horas de treino, são 2 horas sempre pensando na técnica, você nunca pode estar pensando em outra coisa além dali, você tem que estar pensando no agora, né? Na sua perna, no quadril, no braço, nunca pode estar errado, porque no final sempre muda, sei lá, a diferença é centésimos, mas muda bastante coisa. Pode perder um pódio ou uma medalha. Várias vezes eu perdi. Por exemplo, quando eu era menor, eu nadava provas menores, assim, né? Ou eu ganhava de muito ou eu perdia de muito. Mas só que agora, quanto mais eu cresço, mais fica competitivo, né? Então, 1 segundo é muita coisa já. Então, normalmente, se eu for ganhar, eu ganho de 10 centésimos. Se eu for perder, eu perco de 10 centésimos. Então, é uma coisa muito frustrante, né? Porque você pode pensar, foi uma respirada que eu podia não ter dado que fez toda a diferença, entendeu? Podia ser uma abraçada a mais que podia ter feito a diferença. Então, você sempre fica pensando, nunca pode deixar nada faltar, né? Ano passado eu fui no meu primeiro brasileiro no final do ano e, claro, foi a competição mais difícil, né, que eu já tinha ido em toda a minha vida. E eu fui super bem, eu estava bastante confiante, né, e consegui, no final eu saí com 5 medalhas de prata. Eu saí bem satisfeita, né, mas só que prata, né, eu sempre quis um ouro. Aí eu voltei esse ano foi em Santos, o campeonato de inverno. Aí eu voltei, né, focando no ouro, porque já tinha prata, agora eu queria o ouro. E eu consegui, mas só que foi muito acirrado, como eu falei. Eu ganhei por 11 centésimos, a segunda foi 11 centésimos, então foi detalhe assim que eu consegui, mas eu consegui levar 2 ouros individuais para casa e mais uns ouros de revezamento. As 2 provas, né, que eu ganhei ouro foram os 400 medley, que é de todos os estilos, né, que eu sempre treinei todos os estilos, mas só que
E a outra prova foi o 100 borboleta, que é o que eu sempre nadei e eu gosto bastante de nadar. Então foi aí que eu comecei, né, no borboleta, que eu fui descobrindo os outros estilos também para nadar o medley. Aí é sempre essas duas provas que nunca podem faltar num campeonato. A prova, né, não é só na piscina, você já chega no balizamento, que é a concentração, você já tem que estar pensando na sua prova. Mas, assim, você sempre vai estar nervosa, né, e ansiosa, mas você não pode deixar o nervosismo subir na sua cabeça, porque senão você vai pular na piscina sem saber o que fazer, né, na força nunca dá certo. Então você tem que estar nervoso, tem que estar ansioso, mas nunca é muito, né, nunca é o extremo. Você tem que estar concentrado na prova, no que você vai fazer sempre. E o meu técnico até sempre fala que a prova começa antes, né? Já na concentração ali, você já vê os seus adversários, você já intimida, você já... Porque se você quer, por exemplo, quebrar, né, uma pessoa ali já na concentração, tipo, com um olhar, assim, sei lá, intimidando, né? A pessoa já vai ficar super nervosa, já vai deixar, né, o nervosismo subir e não vai dar certo, entendeu? Você já ganhou a prova antes de começar, entendeu? Então é sempre esses detalhes que importam, né? O esporte, ele me trouxe bastante disciplina. Antes de começar, assim, eu não sabia por onde começar a estudar para uma prova, por exemplo. Eu não sabia, eu chegava em casa e não tinha nada o que fazer. Eu chegava e ficava a tarde inteira sem fazer nada. Aí, hoje, eu chego em casa, tenho que comer, daí já vou pro treino e eu volto, eu já sei que eu tenho que estudar pra prova, porque é o único tempo que eu tenho, entendeu? Então, me ajudou a ter bastante disciplina, responsabilidade, né? Porque é só eu ali, não tem ninguém que possa fazer por mim, né? Pra quem quer começar, né, os esportes e tudo, é um bom rumo, né? Porque você adquire 1000 coisas, não tem nada assim que vai te prejudicar. Você só vai conseguir uma melhor qualidade de vida, você vai conseguir mais disciplina, responsabilidade. Então, eu acho muito importante, assim, eu não saberia o que fazer se não fosse o esporte, né? Se não fosse a natação. Se não fosse a natação, eu ia escolher um outro esporte, né? Eu não ia conseguir ficar sem um, porque me trouxe muita coisa boa. Em seguida, vamos falar dos diferentes estilos de nados e suas aplicações. E tem ainda os esportes que usam patins. A gente volta já.